Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Brisanet, levando o mundo até você. A gente vai conversar com o nosso colunista Hugo Lemos, que já divide tela comigo, que a gente vai falar sobre os números da Covid-19. Meu amigo Hugo, seja bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Iniciando o nosso papo um pouquinho mais cedo, mas vamos com os números da Covid-19 aqui no nosso município, porque infelizmente esse coronavírus não chega. Minha vontade era de anunciar, assim como anunciei a vacina da poliomielite, a vacina da Covid-19. Mas enquanto ela não chega, a gente vai tomando os cuidados necessários e vamos saber como estão os números aqui no Quixeramobim, na região centro do estado. Bom dia. Então, bom dia a todos, bom dia, Listênio. E é isso aí, enquanto a gente não tiver uma vacina e que a vacina seja comprovada sua eficácia, né, como a gente vem falando, a gente tem que estar se informando para que a gente não possa deixar, né, a Covid-19 poder subir mais uma vez. A gente não pode esquecer e, por isso, precisamos a todo instante trabalhar com os números e estar informado para que a gente possa, pelo menos, estabilizar e voltar a vida a alguns setores poder voltar ao normal. É isso aí, vamos começar com os dados para saber como é que anda esse vírus aqui no município de Quixeramobim. O Hugo vai trazer todas essas informações para a gente. É com você. Bom, a totalização dos casos confirmados, nós tivemos 2.414 casos confirmados e o total de altas, 2.224 altas. E aí vamos ver como são a distribuição desses números durante essa nossa semana. Pois bem, esses são os números atualizados, gente, até o último sábado, tá? 2.414 casos e 2.224 pessoas que já se recuperaram. A gente vai continuar vendo os números e a gente chega ao número de óbitos. Alcançamos 96, né, Hugo? E nesse ritmo, nas próximas semanas, a gente vai chegar aí, infelizmente, à marca de 100 óbitos, como você disse aí no início do programa. A taxa de mortalidade se manteve estável, ou seja, o que é que aconteceu? A mesma proporção de crescimento dos casos foi a mesma proporção de crescimento dos óbitos e a gente continua com uma taxa de 3,98, que foram 2 óbitos nessa última semana. O bom é que essa taxa pelo menos está caindo de 4, né? Caiu de 4, já é muita coisa, né? Ela saiu quase 5, né? Está caindo, chegou a 3,98. Mas a gente pode melhorá-la, né? A gente pode melhorar naquela comparação dos municípios da região. A gente vê município com 2 e pouco, né? Então a gente pode avançar para poder melhorar um pouco. Vamos continuar vendo os números da Covid aqui no município de Quixeramobim. A gente teve os óbitos por semana, manteve no mesmo patamar, né, Hugo? A gente está mantendo, pelo menos assim, não é como a gente está dizendo pela segunda, não é como na época de pico ou platô, né? A gente sempre explica isso, que a gente não teve um pico, a gente passou 2 meses altos, foram justamente julho e agosto, foram meses terríveis, mas pelo menos no mês de setembro há uma redução significativa do número de óbitos, mas ainda são óbitos, ainda são pessoas que são importantes para outros, pais, filhos, tios, avós, enfim. Mas a nível municipal a gente deu uma boa reduzida e chegamos essa semana também nessa estabilidade, sempre entre 1 e 2 óbitos por semana. Bom, vamos continuar vendo os dados. E aí a gente tem as 3 informações juntas. Isso. E a gente está continuando, já é a 4ª semana seguida, Listênio, que nós temos um cenário ideal, que é o número de altas maior que o número de casos confirmados durante a semana. Você vê que nós tivemos 50 casos confirmados durante a semana, são 108 altas, praticamente mais do que o dobro da quantidade de casos, e 2 óbitos. Isso representa, em termos percentuais, 2% de casos confirmados,
2% a alta de 5% nas curas, né, nas altas clínicas, e o óbito alta de 2%. Então você vê que os números, essa taxa, menos de 10%, uma estabilidade baixa e o crescimento menos acelerado da Covid. Era esse número que a gente sonhava, sei lá, em julho e agosto, e a gente só conseguiu alcançar no finalzinho de setembro para o começo de outubro. Mas, de todo modo, conseguimos alcançar e essa redução, a duras penas também, né, aconteceu. Vamos continuar vendo os números e o Hugo vai explicar um pouquinho mais dessa incidência por semana, né, Hugo? Isso. Então, olha só, né, a gente teve lá em julho, aí o que a gente está vendo, o que a gente queria, né, a queda da curva. Né, a gente percebe nitidamente que ele veio subindo desde a primeira semana, vai subindo, aí você tem entre a semana 15 e a semana 21 esse platô que nós chamamos, um pico grande, digamos assim, um pico que demorou esse pico a controlar, e a partir da 22ª semana os números começaram a cair um pouco mais, e aí a gente tem essa estabilidade, um pouco mais dessa estabilidade. Muito bem, vamos continuar vendo os dados. A gente chega à média móvel, ela deu uma boa reduzida, né, Hugo? Pois é, porque aí a gente chega a 7 casos por dia na média móvel, e isso mostra também essa queda, né? Está mostrando aí essa queda, justamente essa queda. E para você ver, a média móvel, a última vez que ela foi 7, foi na semana 7. Uhum. Então, assim, é um número bastante... É o que eu tenho dito às pessoas que eu conheço, eles têm, não é número para a gente se despreocupar, mas é pelo menos para a gente cuidar um pouco mais da saúde mental, porque as pessoas também estavam muito tensas, muito preocupadas. Há também esse lado da Covid, a Covid mexe mentalmente com as pessoas. Então esse cenário faz com que a gente tenha um pouco mais de calma para voltar às nossas atividades, mas não podemos descuidar, ter o descaso que a gente está vendo por parte de outras pessoas. Não pode relaxar, porque se relaxar, o número sobe novamente. Isso é uma conta fácil de se fazer. E quanto mais gente doente, pois é. Os números são... A gente já passou por uma situação como essa e não queremos voltar a isso tão cedo. Justamente. A Inglaterra hoje começa outro lockdown, né? Voltou a ter lockdown depois de 3 meses. E hoje lá na Inglaterra, porque os casos já são 6, 7 mil casos diários. Uhum. Na Inglaterra, o número de óbitos aumentando, a ocupação hospitalar aumentando também, e aí tem que voltar ao lockdown. E como a gente disse no outro programa, como a Europa está caminhando um pouco mais à frente nessa questão temporal, a Covid lá chegou primeiro, lá a segunda onda já chegou. E todos os cientistas, todos os críticos olham e veem que a segunda onda está sendo pior, mais acelerada do que a primeira. Então a gente não quer que isso aconteça conosco. Então, para isso, nós temos que cuidar. Os números são bons agora e que eles se mantenham assim. Mas, se não descuidar, os outros países que estão indo à frente estão dando exemplo aí que a segunda onda vem com tudo. Vamos continuar com os dados da Covid-19 aqui no município para a gente continuar analisando toda essa situação desse vírus aqui na nossa cidade. E as pessoas que estão em acompanhamento ainda abaixo de 100, né, Hugo? E a gente manteve, né? Nós comemoramos na terça-feira, quando foi na segunda, quando foi na terça subiu um pouquinho, mas a semana a gente manteve, que é esse número que a gente está achando que é o ideal para o tamanho do município, mas dá para cair mais ainda, 94 pessoas em acompanhamento. É um número muito bom para que a gente possa acompanhar e realmente, se não descuidarmos também, nós e as autoridades, a gente consegue controlar, é um número possível de ter acompanhamento, de ter o controle, de deixar essas pessoas em isolamento domiciliar e assim a gente tem um controle melhor e não deixar que o vírus se prolifere mais uma vez. Justamente. O ideal... Você vê também a queda também, né? Você vê nitidamente a queda da curva aqui nesse gráfico. Exatamente. E é importante que esse número fique sempre abaixo de 100. E quanto menor ele for, melhor é. Porque é justamente aí onde o vírus está, gente. É aí onde o vírus consegue se multiplicar. São as pessoas que estão infectadas. Então, esse número... São essas pessoas que a gente tem que monitorar. Tem que controlar essas pessoas. Exatamente. E quanto menor for a quantidade de pessoas infectadas no município, maior é a capacidade de se ter um controle em cima delas, né? Até a gente
sei lá, quem sabe a vacina chega e a gente consegue controlar tudo isso de forma melhor. Mas fazer do modo manual mesmo tem que baixar esse número aí de 94. Quanto mais baixo ele for, melhor. Vamos continuar vendo os números e aí a gente vai destacando a realidade da situação do município de Quixeramobim em relação à pandemia de Covid-19. A gente chega ao número de testes realizados. Quando você tem uma redução dos números, você tem também uma redução das pessoas que aparecem com sintomas, né, Hugo? E os testes caem. Isso. Também aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos uma semana aí, quando aumentou a testagem, ela chegou a 800, a gente surpreendeu, 800 testes numa semana, ou seja, tudo estava focado, que a gente disse desde o começo, na testagem. Aumentou a testagem, o controle aumentou, aí a coisa está mais tranquila. Hoje, até para testar, quando as pessoas vão, está mais tranquilo para agendar. Então, assim, o que a gente deveria ter feito mais um pouco nisso, a gente fez no meio, mas pelo menos deu certo, e aí está diminuindo e a coisa está melhor, né? As coisas estão melhores nesse sentido, né? Então foram 200 casos que saíram resultados, desses 200, 29% foram positivos e 71% negativos. O fato também, a gente lembra que está dando mais negativo, porque agora todo e qualquer sintoma é testado. Então, há um leque muito maior de testagens e, por Deus, assim, digamos assim, nós temos um maior número de negativos do que positivos. E chegamos a 6.500 testes. Olha como o número de testagem total aumentou bastante também. Isso com certeza influencia na forma como o município identifica a doença na cidade. Era por isso que a gente cobrava tantos testes, né? O crescimento do número dos testes é importante para avaliar a situação do município e estipular a política correta de enfrentamento ao vírus. Vamos continuar vendo os números da Covid aqui no município de Quixeramobim, trazendo todos os detalhes. Toda segunda-feira você tem a avaliação da situação desse vírus que tem mudado as nossas vidas aqui na nossa cidade. Vamos chegar à situação dos bairros, Hugo. Estamos vendo essa avaliação na semana passada, e aí nós temos aí o total de casos com o total de casos ativos, ou seja, as pessoas que estão doentes naquele bairro. Então, o Monteiro Moraes continua liderando com o número de casos, mas são 281 casos com 4 casos ativos, ou seja, pessoas que estão doentes. No centro, nós temos 268 casos no total, desde o começo da pandemia até hoje, mas tem 6 pessoas doentes hoje no centro, 6 pessoas ativas. Quando eu falar ativa, o pessoal que está no rádio também, que não está vendo o gráfico, para poder entender. Então, são 252 no total de Salviano Carlos, com 11 pessoas ativas. Então, é o bairro com o maior número de pessoas ativas hoje. Salviano Carlos, atenção, Salviano Carlos, é hoje onde temos maior foco da Covid-19. No Edmilson Correia, nós temos 243 casos, com 5 ativos. No Zé Ayrton Machado, 158 casos, com 4 ativos. Na Maravilha, 146 casos, com 3 ativos. Com Esperança, 111 casos, com 6 ativos. Antônio Cisnando, 107 casos com 6 ativos, e o Duque Caxias com 102 casos, mas apenas 1 ativo. Atenção, Salviano Carlos, que é aquela região da Grande Pompeia, tem 11 casos ativos, né? Ou seja, 11 pessoas que estão infectadas com esse vírus aí na região de vocês. Atenção, atenção Pompeia, atenção região do Salviano Carlos, tem 11, cuidado gente, vamos redobrar os cuidados aí nesse trecho, que é o bairro com maior incidência, tem quase o dobro do que tem o centro, o Conjunto Esperança e o Antônio Cisnando. Então, atenção, pessoal, atenção. Vamos ver como é que está a situação dos distritos aqui do município, para a gente chegar a esse cálculo também dessa situação ativa hoje nos distritos de Quixeramobim, na zona rural. Com você, Hugo. Isso. Da mesma forma, o total de casos e os ativos. Urucã lidera com o total de casos, mas nós temos apenas 1 ativo, apenas uma pessoa está doente. São Miguel, que liderava os ativos na vez passada, não sei se você recorda, hoje ele tem 47 casos com 2 ativos. O Damião Carneiro, que hoje lidera com casos ativos, ele tem 44 no total, mas tem 5 pessoas para um distrito, 5 pessoas ativas, é preocupante. Na sede rural, 38 casos no total com 3 ativos. No Lacerda, 33 casos com 1 ativo. Na Manituba, 29 casos com 2 ativos. Em Paus Brancos, 27 casos com 1 ativo. No Encantado, 23 casos com 2 ativos. E o Belém, com 22 casos e 1 ativo.
Atenção, Damião Carneiro, né? Tem 5 casos ativos lá no querido distrito de Damião Carneiro. Atenção, pessoal, atenção. Os outros é 1, 2, 1, 2, 1, 2, na sede rural tem 3. Mas no Damião Carneiro chama a atenção pela quantidade, são 5 casos ativos nesse momento, lá no querido distrito de Damião Carneiro. Vamos continuar com os números. A gente vai trazer agora detalhes da distribuição de casos por faixa etária. É um dado novo, né, Hugo? É um dado novo, a gente está vendo aqui, nós estamos vendo aqui onde aqui a gente tem a maior incidência da Covid-19. Né? Nós temos os casos entre 21 e 40 anos. São mais de 1.000 casos entre 21 e 41 anos. É a maior incidência. Isso não quer dizer, como as pessoas estão vendo o gráfico, eu falo também para as pessoas do rádio, que tem gente com crianças com menos de 1 ano que tem, são 4 casos, com menos de 10 anos, são de 1 a 10, 35 casos, de 11 a 20 anos, 149, de 21 a 30 são 538 casos, acima de 31 até 40, 522, de 41 a 50, 345 pessoas, de 50 a 60, 299, de 60 anos a 70, 199, de 70 a 80, 127 e acima de 80 anos, 129 pessoas pegaram a Covid-19. É um dado interessante para a gente ver que essa faixa de 20 a 40 anos, que é justamente essa galera mais jovem, né? É a que está mais suscetível ao vírus, mas em compensação, a que mais sofre é justamente dessa da faixa etária dos 50 até 80 acima, que é justamente o grupo de risco e é onde a doença mais complica e a gente tem a maior quantidade de óbitos, né, Hugo? Isso. A gente pode até passar para a tela seguinte, que já justamente fala, vai dentro da sua tela, que aí o óbitos por faixa etária. Olha como muda a pirâmide. Né? Entre 21 e 50 anos, morreram 7 pessoas, mas é onde a gente tem o maior número de casos. Mas, infelizmente, de 70 para cima, nós temos 56 óbitos. Né? De 71 a 80 são 26 e de 80 acima são 30. Então, 56 de 70 acima. Né? Se eu pegar 60, que é considerado o grupo de risco a partir de 60 anos, já são 18 entre 60 e 70 anos. Então, realmente, há uma mortalidade muito maior nas pessoas a partir de 60 anos para isso. Isso não exime a responsabilidade das pessoas mais jovens, porque são elas que pegam mais o vírus, são elas que fazem o vírus transitar. Você vê que as pessoas com mais idade não têm tantos casos, tem mais casos nas pessoas mais novas. Então, as pessoas mais novas devem se cuidar para não levar o vírus, no trânsito do vírus, chegar às pessoas que têm mais idade. Essa é a responsabilidade, esse é o jogo da questão. Eu vi uma pessoa dizer sábado, eu fiquei muito triste com uma pessoa dizer, rapaz, não era para ter parado nada, tá tudo errado, esse negócio de vírus não existe, só morre pessoa doente e velho. A pessoa usou esses termos. E aí eu pergunto, a pessoa que está doente e idoso não tem o direito à vida? Porque é doente, é idoso, vai deixar morrer por uma seleção natural, por um vírus? Então, nós que somos um pouco mais jovens, eu não sou mais tão jovem, mas as pessoas jovens precisam entender que elas não podem estar transitando se elas têm menos riscos. Mas isso não quer dizer que elas não morram. A gente teve um caso hoje de uma pessoa conhecida, como todo mundo já sabe, a irmã da Sussu, da Sussu, que é cantora, ela veio a falecer por complicações da Covid, foi um pós-Covid. Então, quer dizer, a pessoa jovem não está isenta. E, além disso, ela tem a responsabilidade de não levar isso para as pessoas mais idosas. Inclusive, Hugo, eu estava até procurando informação para saber mais detalhes sobre essa morte da irmã da Sussu, eu não a conhecia. Mas foi por complicações do pós-Covid, né? Porque a Covid ela deixa essas sequelas e acaba potencializando outras doenças ou começa a aparecer outras situações que a pessoa não desenvolvia. Tudo isso depois de você passar pela Covid-19. Você, Hugo, que contraiu o vírus, conseguiu se recuperar, você ficou com alguma sequela? Você tem alguma marca dessa doença depois que você teve? Antes, só o parênteses, queria também desejar aqui nossos sentimentos a toda a família da Sussu, John Robson, que são pessoas maravilhosas, conhecidas. A gente acompanhou por ter uma amizade, acompanhou um pouco o caso.
Mas justamente isso, foi a sequela. Eu tenho uma sequela, eu fiquei com uma sequela no meu pulmão direito, eu tenho que fazer um acompanhamento a cada 3 meses em Fortaleza, porque o meu pulmão direito tem uma dilatação no pulmão direito, na parte inferior, e eu preciso a cada 3 meses ver se ela vai aumentar, se vai diminuir, se vai, como é que vai, isso, aquilo, outro. E na parte da pressão, eu demorei quase 45 dias, mais ou menos, para poder a pressão dar uma estabilizada, porque também houve uma certa complicação, não tão grave como a do pulmão, mas eu vou ter que conviver com isso. Então, para você ver como essa doença ela é traiçoeira, ela não te deixa marca só do período que você ficou com o vírus incubado no seu corpo, mas no pós traz todas essas complicações. Manifesto também os nossos sentimentos a todos os familiares da nossa amiga Sussu, do nosso amigo John Robson e a todo mundo. Que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão difícil. É duro. Sem contar o pós psicológico. Por exemplo, quem perde, como eu perdi duplamente, né? Ainda não estou nem muito preparado para estar falando sobre isso, mas é um pós psicológico gigante, é uma perda que é irreparável. É irreparável. A palavra é essa, é irreparável. É isso. Vamos continuar a ver os dados na tela da Sertão TV. A gente vai trazer para você agora a continuação dos números da Covid-19 aqui no município de Quixeramobim. A gente chega à ocupação hospitalar. Voltou a subir o UTI no hospital, né? E um dado importante. Você lembra que a gente em conversa, a gente dialoga abertamente com a direção do hospital e eles disseram que ia fazer uma mudança das enfermarias. Eram 40 enfermarias e pelo IntegraSUS agora são 14. Então essa mudança que eles disseram que iam fazer no hospital de campanha realmente aconteceu. Então, como os casos diminuíram, e é justo, porque se diminuíram os casos, existem outras comorbidades, outras doenças, e agora a gente tem que cuidar ainda mais da Covid, porque se subir não tem mais 40 leitos, só tem 14. E eles estão todos ocupados hoje, por exemplo, que é o caso das enfermarias. As UTIs se mantêm em 30, tem uma UTI vaga. Pois é, gente, então é preciso ficar atento a tudo isso. As enfermarias todas ocupadas e agora o leito de UTI também quase todos ocupados. Meu irmão, uma situação complicada. E vamos aguardar para ver como é que fica toda essa situação aqui no município. Só lembrando que o hospital não atende só Quixeramobim não, tá? É a macro região de saúde do Sertão Central. Então, também tem os outros pacientes dos outros municípios da região e a gente vai justamente entrar já nos dados do Sertão Central para mostrar isso para você. Vamos continuar com os detalhes? Vamos até o Hospital Regional Dr. Pontes Neto para a gente saber. O Pontes Neto continua aí com o número de enfermarias bem vago. Ele fica, eu acredito agora, que nos próximos meses, nos próximos dias, o Hospital Pontes Neto, porque como agora só tem 14 no hospital grande, né, digamos assim, no Sertão Central, muito provavelmente o Hospital Pontes Neto seja um pouco mais ocupado, porque diminuiu lá. Então a gente tem aí 3 enfermarias ocupadas. Está sempre entre 2, 3, 4, nesse sentido. Porque o Hospital Pontes Neto é mais uma base para as pessoas serem transferidas para o Sertão Central. Ok. Vamos continuar agora com os nossos dados. E aí você conseguiu também os leitos da UPA, né? Da UPA, né? Tem 8 leitos, tem um ocupado e, pela informação do sistema, é um leito ocupado com a máscara de oxigênio, ou seja, uma pessoa que está recebendo oxigênio, que está lá na UPA pelos dados de sábado à noite. Vamos dar sequência, por favor? Agora a gente vai chegar à região e os óbitos e a taxa de mortalidade. É com você. Pronto. Continuamos, infelizmente, liderando, né, o número de óbitos, 96 óbitos no total, seguidos de Quixadá, são 96 óbitos, tivemos 2 óbitos na semana, já vai fechando. Quixadá, 81 óbitos, com 2 óbitos durante a semana. Dica de passagem, Quixadá informou o boletim quinta-feira passada, está atrasada a cidade de Quixadá. Canidé, que estava atrasado, colocou em dia, é uma informação de sexta-feira, que bom, parabéns ao município de Canidé por ter colocado em dia. 74 óbitos, teve 1 óbito durante a semana. Em Boa Viagem, 29 óbitos no total, teve 2 durante essa semana. Pedra Branca também 29, teve 1 óbito essa semana. Itatira e Madalena 22, por Deus, não tiveram óbitos essa semana. Senador Pompeu 13 também não teve óbitos. O Choró
7 também não teve óbitos. Banabuiú, infelizmente, esse dado ainda é do dia 13 de setembro. Gente, não sei o que está acontecendo com o Banabuiú. Secretário de Saúde ou secretária, eu vou entrar em contato com a assessoria de Banabuiú para saber o que está acontecendo por lá, porque isso não é normal. Desde o dia 13 de setembro, a secretaria não atualiza. Um mês, quase um mês. Né? Quase um mês, não atualiza, isso é sério. Ou se tiver mudado a forma de atualização e de publicação desse negócio, que informe, porque a gente está sem saber desde o dia 13 de setembro. Vou procurar a assessoria, prometo procurar a assessoria de comunicação da Prefeitura de Banabuiú, para a gente saber o que é que está acontecendo lá no município, porque esses dados não estão sendo divulgados no momento. Desde o dia 13 de setembro, gente, pelas Santas Chagas, né? Não tem condição do negócio desse. Essa é a realidade dos óbitos e a taxa de mortalidade aqui na região do Sertão Central. A gente vai continuar vendo os dados na tela da Sertão TV para você, e aí a gente tem um aumento de casos por semana dividido pelos municípios da região. Isso. Boa Viagem ainda está naquela situação difícil, né? Delicada, e foi o município que mais cresceu, 78 casos essa semana, seguido de Xeramim e Quixadá, 50 casos, cada município cresceu. Senador Pompeu 27, que é um número expressivo para o tamanho do município, Pedra Branca 19, Canidé 13, Madalena 6, Choró um caso, Itatira e Banabuiú não conta, não vamos nem contar mais, Itatira nenhum caso essa semana. Que número bonito esse de Itatira, né? Uhum. E Banabuiú nem se fala que não atualiza o dado, então não tem como a gente saber. Banabuiú não adianta porque é uma coisa, não tem como a gente saber, né? Puxar a orelha mais uma vez aqui da Secretaria de Saúde do município de Banabuiú. Vamos ver o mapinha da região? É contigo. Bom, aí nós temos, é um quadro bom para a região, nós tivemos em queda, né, digamos, em baixa, o município de Xeramim com 39% de queda, a gente estava em 150 e poucos, caímos para 94, esse número abaixo de 100, Quixadá caiu 33% para 30 pessoas doentes em Quixadá. Olha só, como Quixadá e Xeramim são parecidos, Quixadá está com 30. Então vamos perseguir esse número também, né, de ir para 30 casos. Né? Aí às vezes a pessoa pergunta assim, mas como é que teve 50 casos em Quixadá? É porque muitas vezes o SUAB demora e casos que estão saindo resultados são de pessoas que já tiveram alta. A gente está aí vendo isso, depois que o SUAB aconteceu, a gente está vendo esse tipo de coisa. Madalena, 11 casos, 35% de queda, Itatira, 23 casos, 44% de queda. Boa Viagem, apesar do número ainda ser alto, mas foi uma queda de 78% e de 22%, mas ainda temos 278 pessoas em acompanhamento em Boa Viagem. E Pedra Branca teve um aumento, é o único município em alta, de 15%, tem 272 pessoas doentes em acompanhamento em Pedra Branca. Então, mais aí continua pela quarta semana. Boa Viagem e Pedra Branca, os municípios que mais preocupam no Sertão Central. Canidé, que divulgou os dados, teve uma pequena alta de 4%, mostra estabilidade. Senador Pompeu, também mostra estabilidade, uma queda de 4%. E Choró, esse caso que saiu em Choró da semana, já foi um caso desses que tem atraso, ele já está em alta e Choró hoje registra 0 casos de Covid-19 ativos naquele município. É a segunda semana que Choró está nessa situação. Situação que todo mundo quer. Que coisa boa, né? Era um sonho de qualquer município da região ter a situação de Choró. E registrar mais uma vez o município de Banabuiú está branquinho ali, porque desde 13 de setembro ninguém sabe como é que está a situação de Banabuiú. Se tem mais, se tem menos, se não tem, se tem, como é que está a situação, porque ele não divulga os dados. E é por isso que o mapinha do Banabuiú está bem branquinho ali. Meu amigo Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso ponto de vista, trazendo os detalhes dessa movimentação da Covid-19 aqui na região centro do estado do Ceará. E, claro, toda segunda-feira é um compromisso nosso da gente destacar essas informações. Mas também a partir das próximas semanas, a partir das próximas segundas-feiras, a gente também vai estar falando um pouquinho sobre número de política, né? Porque estamos nesse momento de eleição. Na verdade, número de política não, números da eleição. Vamos falar um pouquinho sobre o coeficiente, quantos votos serão necessários, uma média necessária para a pessoa ser candidata, ser eleita a vereador aqui no município de Xeramim, a prefeito, como é que funciona todo esse sistema desses números.
e os números a gente vai continuar trazendo a pandemia, claro, é importante, mas também a gente vai trazer essa informação que pipoca desse momento de eleição e a gente precisa abastecer o nosso público com essa novidade que está chegando, que é esse momento de eleição que a gente está vivendo, né, Hugo? A gente vai estar falando da matemática da Covid, dizer a todo mundo que não vamos esquecer da Covid, gente, não vamos ter essa sensação que está tudo bem, não podemos esquecer, não podemos descuidar. Eu mesmo já tive Covid, mas não deixe de usar. Tem gente que tem Covid, Alexandre, e diz assim, eu já tive, eu estou imune. Mas você pode estar levando o vírus para alguém, você pode estar levando o vírus para alguém, não chegou. E falando da matemática da Covid, e vamos levar a matemática para a eleição. Explicar como é que acontece aí, tentar as pessoas entenderem como é que a matemática contribui aí na eleição, para que a gente possa entender melhor o processo e contribuir com as pessoas com seu voto e com a consciência de ter o voto consciente. O que nós queremos é isso. Não importa a sua opção de voto, o que importa é você votar consciente. Eu voto porque eu acredito naquele candidato, eu acredito naquela proposta. É isso aí, é isso que a gente vai conversar um pouquinho toda segunda-feira, trazendo esses números importantes nessa análise que o Hugo faz para a gente aqui toda segunda-feira no Ponto de Vista. Hugo, muito obrigado pela sua participação, até semana que vem. Grande abraço a todos e bons números, né? Estamos vivendo bons números, vamos melhorar esses números. É isso aí, se Deus quiser.